Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de compartilhar com vossas excelências quais foram os pedidos, porque pode parecer que a gente está pedindo informação para segurar um projeto de lei, o que não é verdade, né? Já disse aqui, por diversas vezes, que não sou contra qualificar organizações sociais, contratar através de organizações sociais. O que me preocupa neste projeto é exclusivamente o contrato de gestão que deverá ser celebrado para a gestão do hospital de base. Porque o objeto colocado desde a primeira discussão com relação a esse projeto foi sempre como se dará a gestão do hospital de base. E disse, agora no intervalo regimental, quais são as preocupações e por que os pedidos de informação. E aqui eu quero deixar bem registrado, com toda a tranquilidade do mundo, tá, que as dúvidas são de uma vereadora que já fez sugestão de 5 emendas e 3 foram acatadas. Então, eu quero aqui colocar para os senhores e senhoras quais foram os pedidos que foram feitos. Então, quando nós tivemos a reunião da semana retrasada, aqui, no intervalo regimental, onde o prefeito trouxe um documento direcionado a cada um dos vereadores, assinado por ele. E, na reunião, nós tivemos a oportunidade de discutir mais algumas possibilidades de avançar nessa legislação, colocando algumas garantias que possam trazer alguma tranquilidade de que essa organização social ela estará respaldada por uma continuidade de serviços que podem ser oferecidos pela prefeitura, no sentido de repasses de recursos, não é? No sentido de contrapartidas de gestão municipal, estadual, federal. Porque, como bem foi colocado pelo presidente aqui, a questão central não é nós termos um hospital municipal, que todo mundo quer, mas é, de fato, ele ser municipal. E ele, de fato, ter a garantia de continuidade dos serviços. Então, eu gostaria aqui de compartilhar com vossas excelências que o pedido que eu fiz como membro, exatamente, não sou relatora, sou membro da Comissão de Economia. Se fosse relatora, não teria problema nenhum. Mas é importante discutir o seguinte, nesse pedido de informação, quando a gente pede informação, qualquer informação, nós não estamos pedindo prazo. O prazo para de ser contado. Então, já acontece, inclusive, prazo que está sendo colocado. Sempre, sempre foi possível pedir informações como membro de uma comissão. E isso não quer dizer prazo. Bom, diante do que foi encaminhado e da reunião que nós tivemos aqui, eu fiz a seguinte solicitação. Que fosse, então, encaminhado pela Câmara Municipal, considerando o parecer da Comissão da Consultoria Administrativo-Financeira da Câmara, considerando as discussões que foram feitas aqui na nossa sala aqui da presidência, considerando o documento que foi enviado para cá, né? Considerando que foi colocado que as 3 sugestões de emenda seriam acatadas, a saber, que fosse considerada a questão da ficha limpa nos membros Conselho Administrativo da organização social, que ficará responsável pelos contratos de gestão. A apresentação aqui na Câmara Municipal do contrato celebrado, e esse contrato é depois, apresentação depois que o contrato for celebrado, né? E que nós colocamos também a questão de que as regras estabelecidas aqui no projeto de lei estejam contidas dentro do contrato de gestão também, para a gente não ter 2 instrumentos, que um diz que é obrigatório, outro diz que não é obrigatório. Então, foram essas informações que eu pedi para aguardar que fossem enviadas, e foram enviadas, e coloquei ainda que fosse observado o documento encaminhado pelo prefeito, que ele cita o hospital de base e diz que este projeto de lei
ele é realmente necessário por causa da gestão do hospital de base, porque no projeto não diz nada, mas a partir do momento que veio essa informação, ele passa a constar no projeto, e aí a gente pode pedir informações com relação ao que vai acontecer com o hospital de base. E considerando ainda a história recente, né, de transferência do hospital de base para a FAMESP, em 2012, que, na ocasião, foi amplamente divulgado que havia um plano de recuperação e manutenção do hospital de base. Se os senhores não se lembram, a Associação Hospitalar de Bauru deixou uma dívida de 90 milhões de reais, que o Estado de São Paulo assumiu, e de quando a FAMESP assumiu a gestão, foi mantida lá com o Estado. Foi também feito esse plano de recuperação, de 40 milhões, para compra de equipamentos e para reformas dentro do hospital. Então, diante de tudo isso, o que eu pedi? Pedi para que fosse enviado também para a DRS, que ela nos trouxesse o plano de manutenção e recuperação, porque 40 milhões de reais você não faz em 1, 2 anos. Você leva mais tempo. Nós estamos em 2017. Já foi... esse plano já foi concluído? Era o que eu gostaria de saber. Se não foi, e o município assumindo o hospital, com quem fica a responsabilidade de aquisição de equipamentos e de reformas? Sabe qual foi a resposta, senhores? Senhores, a resposta está aqui. A resposta é de que não existe. Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pela presença em atendimento ao ofício informar que não há plano de recuperação e modernização do Hospital de Base de Bauru. Senhores, nós não precisamos de informações? Diante de tudo isso, e mais a informação que foi publicada no Jornal da Cidade da semana retrasada, dizendo que o Estado diz que não vai custear o hospital de base. Eu fiz a sugestão, e está aqui, eu fiz a sugestão de mais 2 emendas. E essas 2 emendas não foram acatadas, mas a principal delas é relacionada justamente ao custeio do hospital de base. Nós estamos falando, hoje, em discussão, em audiência pública, mas não em documento. O único documento que tem é uma nota do governo do Estado, que foi publicada no Jornal da Cidade de Bauru, dizendo que o custeio é do município, a partir do momento que o município assumir. Não tem um documento escrito. Onde existe isso, de fato? Eu tentei limitar o repasse do município, então, à organização social que for fazer a gestão do hospital de base, em 2 milhões. Então, vamos deixar claro, a capacidade do município é de 2 milhões. Ok, então é de 2 milhões. Quem for assumir o hospital de base vai contar com 2 milhões do município. O governo federal repassa 2,5 milhões. Pode até ampliar se vir a ser um hospital-escola. Ok. E o governo do Estado? Pode ser que continue a repassar os 4 milhões. Pode ser que não. Como foi dito aqui, por exemplo, se a cardiologia não estiver dentro do hospital de base, for para o hospital das clínicas, que vai começar a funcionar pela USP, pelo Centrinho, a porta de entrada do hospital de base, ela não regula a cardiologia. Quem regulará a cardiologia é o Estado, é a CROSS. É a regulação do Estado. Que serviços serão oferecidos no hospital de base, que terão a porta de entrada. A ortopedia e a traumatologia, ok, está na porta do pronto-socorro. Então, esses do município, não sei quantos, poderão entrar de livre acesso no hospital de base. Outros casos, dependendo do serviço, não. Tá, mas se o Estado está oferecendo esses serviços no outro hospital, ele vai continuar a pôr 4 milhões no hospital de base? Se os serviços não serão mantidos pelo Estado lá? Não, ele vai pôr no outro hospital. A preocupação, com todas as letras, é o município ganhar de presente um prédio de um hospital importante, na região, não é só na cidade,
é o município fazer um acordo de que pode colocar 2 milhões no hospital de base e de que espera que o Estado mande 4 milhões e o governo federal mais 2,5 milhões. E que, se não tiver dinheiro e se o Estado não mandar dinheiro, o hospital de base comece a ser devedor de fornecedor, que a OS que estiver gerindo o hospital de base comece a ser devedora de fornecedor, de servidor, e o hospital de base pare. Essa é a minha preocupação. Dizer que precisa disso aqui para fazer a gestão do hospital de base não é verdade. Eu falei aqui, nós temos mais de 50 OS atuando na cidade de Bauru. A FAMESP é uma OS. A FAMESP pode continuar a fazer a gestão do hospital de base. O que precisa é um contrato do município com a FAMESP. Isso aqui pode levar mais 1 mês, mais 2, mais 3, para que a gente tenha a certeza de que isso não será um grande problema na cidade de Bauru. Porque se o hospital de base fechar, quando ele for municipal, foi Bauru que fechou um hospital. É isso que eu gostaria de deixar bem claro. Obrigada, presidente.